São 10 horas e 35 minutos e aqui no programa Francisco Rossi e você, no quadro Consulta Médica desta segunda-feira, estamos com a psicopedagoga Graça Margarete de Souza Tessarioli. É mestre em Educação Matemática, professora, pesquisadora, consultora da Vivendo Melhor e diretora da produtora do programa A Fé com Você, programa que é transmitido ao vivo, né, pela AltV e às segundas-feiras, né? Hoje, portanto, tem o programa. E aqui nós vamos estar falando sobre a dificuldade de aprendizagem. Fica Margarete, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Nova Difusora. Bom dia aos ouvintes. Estarei aqui para falar um pouquinho de dificuldade de aprendizagem. Realmente você está certo, hoje à noite temos o programa às 10 horas da noite na AltV. E, na verdade, ela já esteve aqui, tive a oportunidade de conversar também com a Graça. Naquela ocasião, você participou do Mesa Redonda e hoje está aqui no Consulta Médica. Agora, para a gente falar aqui sobre a dificuldade de aprendizagem, na verdade, o que é essa dificuldade de aprendizagem, Margarete? Bem, primeiro eu vou falar o que é aprendizagem numa linguagem que todos possam entender e recordar um pouco. Vou pegar um exemplo. A criança, quando começa a aprender, você, por exemplo, mostra um cachorro para a criança, o cachorro faz au-au, então essa criança, quando é pequena, começa a falar au-au, au-au, ou seja, ela está representando o cachorrinho que ela está vendo. Quando diante de um gato que tem a mesma forma, 4 patas, pele, ela também chama de au-au. E aí o pai e a mãe começam a distinguir. Não, esse é um gato, o gato faz miau. Então, de repente, essa criança que dizia que tudo era uau, passa a distinguir. O cachorro faz uau e o gato faz miau. Então, o processo de aprendizagem ocorre dessa forma, através de interações mentais, né? Que eu penso, eu vejo o objeto e eu começo a externalizar interações mentais que ocorrem com o meio ambiente. Então, esse é o processo de aprendizagem. A criança aprende quase tudo com a família, andar, falar, né? Aí ela vai para a escola. Quando ela vai para a escola, começa a cobrar delas uma série de tarefas. É uma situação totalmente nova e diferente. Então, o que seria a dificuldade? Diante de uma tarefa solicitada pela professora, a criança às vezes não consegue fazer, não consegue responder a uma expectativa. E aí começa, então, o que a gente chama de dificuldade de aprendizagem. Aí deixar claro, existem casos de dificuldade de aprendizagem. Não é toda criança que apresenta uma dificuldade de aprendizagem que tem algum problema. Às vezes é uma criança que teve um desenvolvimento totalmente normal, não tem nada, mas tem uma dificuldade de aprendizagem. Fora esse caso, você tem também crianças que têm ou algum distúrbio ou algum transtorno de aprendizagem. E que, na verdade, o que é o distúrbio, né, e transtorno de aprendizagem? O distúrbio e tem também o transtorno. Veja, a literatura é vasta e é fundamentada em concepções divergentes, ou seja, por mais que você leia, você tem uma vasta literatura a respeito, mas as concepções de distúrbio, transtorno, problema ou dificuldade de aprendizagem, existe uma grande divergência, tá? Então não tem algo assim fechado, é isso, está quadradinho. Mas, para esclarecer um pouquinho, se eu falo de distúrbio de aprendizagem, eu estou falando de problemas neurológicos ou genéticos, tá? Se eu falo de transtorno de aprendizagem, está inserido no CID-10, que é um código de doenças, né? Esse transtorno de aprendizagem é um conjunto de sintomas que a criança apresenta, sintomas e comportamentos, que é de sofrimento, de inadequação. Mas não existe assim algo fechado. Vou pegar um exemplo até para você entender. Às vezes você pega a literatura que está lá, sei lá, descalculia, que é uma dificuldade de aprendizagem. Está no transtorno e, por outro lado, você pega outra bibliografia que você lê como distúrbio, entendeu? Então, existe, mas não existe fechado. Agora, a busca, por exemplo, da aprendizagem para a criança, a melhor forma é incentivar realmente a criança para ir para o lado da leitura? Ou no caso, por exemplo, programa de TV, seria possível a criança adquirir algum conhecimento
com programa de TV, por exemplo? Na realidade, eu acho que antes de tudo é possível, só que tem que haver uma seleção por parte da família de que programa é adequado. Tá? Porque existe uma série de coisas na mídia, uma série de programas. Existem programas que são efetivamente educativos e tem este propósito. Por outro lado, eu tenho programas na TV que não são educativos e que, muito pelo contrário, pode favorecer violência, pode favorecer uma série de comportamentos inadequados nessa criança. Então, eu acho que aí entra muito os pais perceberem o que meu filho está vendo, o que meu filho está assistindo e fazer uma escolha do que efetivamente ele pode ver para que haja um processo de aprendizagem mais sadio. Voltando aqui à questão do distúrbio, o transtorno de aprendizagem, a responsabilidade da escola nessa questão. Nossa, a responsabilidade da escola é bem grande. Veja, qual o papel da escola? O papel da escola é educar e instruir. Este é o papel principal da escola. Para isso, ela tem que ter uma excelente metodologia, ela tem que olhar este aluno e, ao perceber o primeiro passo de uma dificuldade, ela tem que tentar fazer com que verifique o que é e melhorar essa condição para esse aluno. Tá? Esse seria o ideal. A criança já vem para a escola com uma série de coisas aprendidas. E a escola, por outro lado, vai dar uma sequência para isso. Só que não é realmente o que a gente percebe. A gente percebe a escola, de certa forma, muitas vezes com salas superlotadas. Eu diria até, para pegar um pouco as escolas públicas, né? Com professores extremamente desmotivados. Uma coisa muito importante é o papel do professor, também dentro dessa escola. Por que o papel do professor? Porque ele é um exemplo para esse aluno. Então, se eu, enquanto professor, falar qualquer coisa para algum aluno que venha magoá-lo, tá? Sei lá, chamar atenção na frente dos outros, depende muito da sensibilidade desse aluno. Esse aluno pode até desenvolver uma dificuldade de aprendizagem por essa razão, por ser mais sensível. Então, me preocupa bastante que eu acho que as escolas teriam que começar a investir mais na qualificação de quem trabalha lá dentro, na qualificação do docente, para que ele consiga perceber com muita antecedência essa dificuldade. Outro detalhe, o professor tem que ter uma boa escuta. Por que é uma boa escuta? Perceber qual é o dia a dia desse aluno, perceber o que esse aluno traz para a sala de aula, porque muitas vezes o aluno pode estar passando por algum problema, nascimento de irmão, separação dos pais, perda de alguém da família muito querido. E quando acontece isso, a criança também pode, nessa época, apresentar uma dificuldade de aprendizagem. Tá? Por quê? Porque é um envolvimento emocional, ela não vai estar dentro da escola, inserida na escola. Então, a escola tem um papel muito grande, tanto no processo de aprendizagem, quanto no processo de perceber, aluno por aluno, de diagnosticar, ou seja, não diagnosticar, porque quem vai diagnosticar aí no caso é o médico, mas de perceber e tomar medidas muito antes do que deixar o caso correr. E aí, citando alguns exemplos que já passaram por mim, tem crianças que o pai e a mãe percebem que essa criança tem dificuldade. Só que essa criança vai para a escola e só tira notas altas. E os pais se questionam, né? Como que essa criança pode tirar notas altas se eu estou vendo que ela tem algum problema? Então, muitas vezes, a escola também ajuda esse aluno na avaliação. E com o transcorrer do tempo, sei lá, na série seguinte, os pais começam a perceber que, efetivamente, essa criança tinha problema. Isso é um exemplo que já passou no meu consultório. E tem N exemplos, né? Então, eu acho que... E outra coisa que eu também acho muito séria... todos nós aprendemos de formas diferentes e somos diferentes. E nos adaptamos a escolas diferentes. Então, será que a escola que o meu filho está adequada para o processo de aprendizagem dele? Então, isso eu também tenho que perceber.